Fala pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui, galera, para falar ainda sobre a temporada de Fórmula 1 2022. Depois de alguns problemas e alguns percalços que nós passamos agora aqui no final de ano, estamos aqui para fazer a análise final da temporada de Fórmula 1 2022. E eu sei que vocês estão loucos para saber, só se fala noutra coisa. Bom galera, vamos lá. A minha ideia era fazer essa análise aqui até em uma live, como eu tinha anunciado até dias atrás aqui no canal, para vocês participarem também ali no chat, darem as opiniões ali em tempo real, mas devido aos imprevistos que eu tive por aqui, a correria de final de ano, eu resolvi fazer em vídeo, que daí vai ficar uma coisa mais resumida, vocês conseguem assistir aí na hora que vocês puderem assistir, e as lives com a nossa interatividade aqui, a gente deixa para 2023. Nós podemos considerar que o ano da Fórmula 1 de 2022 começou ainda lá nos testes de pré-temporada, lá em Barcelona, nos primeiros testes, onde nós víamos ali naquele primeiro momento da temporada de Fórmula 1, uma Ferrari despontando como a melhor equipe, como o melhor carro do ano. Pelo menos aparentava ser o carro mais consistente, o que conseguiu andar bem em média no número de voltas que deu, foi o carro que andou uma maior quilometragem no decorrer dos dias, dava a impressão de ser um carro mais pronto, uma equipe mais preparada ali para o início da temporada. Nós vimos também ali uma Red Bull muito próxima, não ficava muito para trás da Ferrari. Já ficava claro que teríamos uma briga entre essas duas aí no início do ano. E a Mercedes era uma incógnita. Dava para ver ainda ali nos primeiros testes que eles não tinham tanta certeza do que iriam fazer ali no início do ano. Passam-se alguns dias e nós vamos para os testes no Bahrein, já no local da primeira etapa da temporada. E a grande surpresa ali do Bahrein foi a Mercedes colocando na pista o carro com o zero pod, aquele conceito ali com o side pod praticamente zero. Se já era uma incógnita antes disso, a partir dali a gente não sabia mais nada do que seria a Mercedes. E pelo que veio se desenrolar depois, ainda ali nas primeiras provas, nem eles sabiam direito. A Ferrari continuava se mantendo a mais consistente ali nos testes, nesses dias finais, com a Red Bull ainda ali próxima. E esse desenho da pré-temporada, ele foi se concretizando ali na primeira etapa da temporada, ainda no Grande Prêmio do Bahrein. Tínhamos uma Ferrari mais rápida, com uma Red Bull muito próxima, só que a Ferrari se mostrando mais consistente. A Red Bull apresentando problemas, a ponto de ter um abandono duplo ali na primeira etapa da temporada. No decorrer das etapas, a Red Bull foi buscando desempenho, na segunda etapa já venceu a corrida, mas dava a impressão de que para buscar a Ferrari o trabalho seria árduo. Eles teriam que trabalhar bastante para conseguir buscar o desempenho e a confiabilidade da Ferrari. A Red Bull seguia tendo problemas de confiabilidade, os carros seguiam quebrando na pista, ali nas provas do início do ano. Mas do Grande Prêmio da Emília-Romanha em diante, a Red Bull se firma como a melhor equipe do grid. Os problemas na pista mudam de lado. Quem começava a sofrer com inconsistência era a Ferrari. E aí não era só inconsistência de carro, não era só inconsistência de equipamento. Os pilotos da Ferrari vinham errando bastante também nas pistas. E a equipe no geral vinha errando como um todo. Erros de estratégia, erros de configuração dos carros, erros absurdos em pitstops e um gerenciamento de equipe muito mal feito pelo seu Mattia Binotto. Eu diria que do Grande Prêmio da Emília-Romanha em diante foi que a Ferrari começou a se perder legal no campeonato. E a Mercedes ia mostrando uma dificuldade tremenda com o carro na pista. Foi uma das maiores surpresas para nós. Ninguém esperava que a Mercedes fosse decair tanto de um ano para o outro, principalmente com o Lewis Hamilton dentro do carro. O Hamilton não conseguia se adaptar com esse novo carro, com esse novo conceito ali no início da temporada, a ponto de fazer corridas ridículas, como na Arábia Saudita e na Emília-Romanha mesmo, sem contar o Azerbaijão, onde foi praticamente uma tortura para o Hamilton correr. Ele mal conseguia sair do carro depois da corrida. E na parte da frente do pelotão, foi praticamente assim que foi se desenrolando a temporada toda. A partir da metade do ano, a Red Bull e o Max Verstappen dispararam na frente, ninguém mais pegava eles, a Ferrari ia se perdendo pelo caminho, pouco a pouco, e a Mercedes melhorando aos poucos, dentro das possibilidades, dentro do que dava para ir fazendo com aquele carro. O Hamilton foi começando a pegar o jeito do carro, foi começando a andar melhor. O George Russell, que já era acostumado a tirar leite de pedra com
conseguia ser bem constante, por mais que não conseguisse andar lá na frente, brigando por vitórias, estava sempre ali dentro das posições que ele podia ficar, e a temporada se encaminha para o fim exatamente como ela foi se desenhando ali no decorrer da temporada. Não tivemos mais nenhuma virada, mais nenhuma surpresa. E aí eu vou dar uma passada geral aqui em todas as equipes e todos os pilotos aí, uma passada rápida só pra gente ter uma ideia do que foi esse ano aqui, até com algumas comparações aí com 2021, pra gente ver aí quem conseguiu evoluir e quem decaiu. Começando lá do final, galera, lá do final do pelotão, começando com a Williams, que teve um ano bem ruim agora em 2022. A Williams não tinha ido mal em 2021. Por várias vezes, tanto George Russell quanto Nicolas Latifi em 2021 conseguiram chegar na zona de pontos. O carro da Williams era competitivo, de certa forma, ali na parte de trás do pelotão, mas para 2022 decaiu bastante. A Williams não acertou no desenvolvimento desse carro e Alex Albon e Nicolas Latifi pilotavam uma carroça no decorrer dessa temporada. Dá para dar um destaque para o Albon, que conseguiu fazer umas boas performances com esse carro, e o Latifi foi simplesmente o Latifi. Eu tinha dito ainda lá no início do ano que essa seria a última temporada no Latifi na Fórmula 1, e acertei. Latifi está fora da Fórmula 1 agora para 2023. Vale dar um destaque aqui também para o Nick De Vries, que na única corrida que pilotou a Williams, substituindo o Alex Albon, pontuou. Conseguiu largar bem, classificar bem para o grid e ainda pontuar no final da corrida. Esperamos uma melhora da Williams aí agora para 2023, porque esse ano foi sofrido. A AlphaTauri, galera, decepcionou demais na minha opinião. Em 2021 eles ficaram com a 6ª posição no Mundial de Construtores. Agora para 2022 caíram para a 9ª posição. O Yuki Tsunoda melhorou bastante o desempenho dele em relação ao seu primeiro ano na Fórmula 1. Parece que o Tsunoda se encontrou legal com esse novo regulamento, mas ainda tem bastante para evoluir. Em compensação, o Pierre Gasly piorou. O Gasly, que tinha sido uma boa surpresa com a AlphaTauri em 2021, nesse ano aqui ficou devendo muito. Agora tá deixando a equipe, vai para a Alpine, tomara que o Gasly volte a se encontrar aí na equipe francesa. A Haas, galera, bom demais ver o que a Haas fez esse ano, principalmente ali no início do ano. Ninguém esperava ver a Haas pontuando, largando bem e pontuando ali nas primeiras provas. E fez isso dentro do possível ali no decorrer da temporada, por mais que seja disparada a equipe que menos tem dinheiro para investir no desenvolvimento. Conseguiu buscar algumas boas performances e alguns bons resultados, principalmente com o Kevin Magnussen. Foi uma manobra acertada da Haas lá no início do ano, tirar o Nikita Mazepin e colocar o Magnussen no lugar. Eu acredito que se o Mazepin tivesse ficado na Haas aí pro decorrer do ano, eles teriam feito 30% dos pontos que fizeram. O Mick Schumacher ficou devendo um pouco. Eu esperava mais do Mick Schumacher. Dá pra considerar que 2021 foi um ano perdido pra ele dentro da Fórmula 1. Esse ano aqui ele tinha um carro pra conseguir andar um pouco mais pra frente, mas cometeu muitos erros. Tá saindo da Fórmula 1 agora, vai ser piloto Mercedes, piloto de testes da Mercedes, vai ficar fora das pistas, das corridas oficiais. Não esperava que o Mick Schumacher fosse sair. Eu citei 3 pilotos lá no início da temporada, que na minha opinião deixariam as pistas no final desse ano. O Mick Schumacher foi o 4º, esse eu não esperava que saísse. Aston Martin, galera, era pra ter ido melhor. Foi bem inconstante no decorrer do ano, geralmente andando lá na parte de trás. Em algumas corridas conseguiam até ter um bom desempenho, o Lance Stroll conseguiu pontuar várias vezes, o Vettel ainda mais, mas para tudo que tá se investindo em cima dessa equipe eu esperava mais. Eu esperava a Aston Martin esse ano aqui já batendo roda ali com McLaren, até com Alpine. Não rolou, ficaram bem longe. O Lance Stroll foi o Stroll, não dá para se esperar muito dele, é isso aí mesmo. E o Vettel foi o Vettel, de vez em quando ali mostrando a genialidade que ainda tem dentro dele, mas no geral foi um piloto fazendo seu último ano dentro da Fórmula 1. Não foi mais do que isso o Vettel. Era um dos caras que eu disse lá no início do ano que não estaria na Fórmula 1 em 2023 e realmente, Vettel vai para sua aposentadoria agora. Bons serviços prestados aí para Fórmula 1, não tem mais nada para provar, vai ser feliz Vettel. E tomara aí que vá para alguma outra categoria pra gente ver ele correndo ainda. Alfa Romeo, foi bem demais a Alfa Romeo nessa temporada. Em 2021 tinha sido a penúltima no Mundial de Construtores. Agora nesse ano foi a 6ª colocada. Valtteri Bottas andou bem com a Alfa Romeo. O Bottas é um cara bom para essas equipes aí de meio de pelotão. E o Guan Yu Zhou fez a sua primeira temporada ali na Fórmula 1. Ok, nada de muito espetacular. Começou o ano muito bem, depois cometeu alguns erros, teve alguns problemas. Normal, tem que dar mais um ano aí pro guri. Quem sabe ele consiga melhorar aí pro ano que vem. Mas foi uma boa temporada da Alfa Romeo. A McLaren, galera, mal a McLaren. Depois de uma temporada 2021 muito boa,
desandou a McLaren. Um carro mal desenvolvido, com muitos problemas, muito arrasto aerodinâmico, não tinha muito o que melhorar nesse carro aí no decorrer do ano. Esperamos que eles tenham feito a leitura aí dos erros desse projeto para conseguir melhorar pro ano que vem. Lando Norris mandou bem demais, conseguia levar esse carro da McLaren aí onde não era para ele ir. Mais um ótimo ano do Lando Norris na Fórmula 1, que já tá merecendo andar num carro melhor. Daniel Ricciardo, um horror. Que ano horrível do Ricciardo. Chegou no fundo do poço. Pra vocês terem uma ideia, em 2021, o Lando Norris correndo com a McLaren, com aquele carro bom da McLaren, fez 160 pontos no campeonato. Agora em 2022, pilotando essa carroça aí que a McLaren desenvolveu, o Lando Norris fez 122 pontos. Ele não baixou tanto a pontuação dele em relação a 2021, pilotando um carro bem pior. O Daniel Ricciardo, galera, em 2021 fez 115 pontos. Em 2022, fez 37. Sem condições, Ricardo. Eu já tinha dito lá no início do ano que o Ricciardo estaria fazendo esse ano aqui o último ano dele na Fórmula 1. Ele era o terceiro piloto que, na minha opinião, não estaria no grid em 2023. Latifi, Vettel e Ricciardo. Está fora da Fórmula 1 em 2023 e eu não acredito que volte. E se é pra pilotar desse jeito aí, Ricciardo, nem volta. Vai fazer outra coisa, vai pilotar em outra categoria. Quem sabe tu se encontra de novo. A Alpine, galera, foi bem, mas poderia ter ido melhor. Tiveram muitos problemas com o carro no decorrer do ano, principalmente com o Alonso. Impressionante como o Alonso teve problemas com esse carro da Alpine. Se tivesse um pouco mais de confiabilidade, teriam ido mais longe. O carro não era um carro ruim, dava pra ter brigado um pouco mais próximo da Mercedes ali no decorrer do ano. Talvez ali no final até chegando na Ferrari. Fica o destaque aí pro Ocon terminando na tabela do Mundial na frente do Alonso, e o Alonso saindo da equipe agora, se encaminhando aí pra Aston Martin para correr no lugar do Vettel, com o Gasly indo pro lugar do Alonso para ser companheiro de equipe do Ocon em 2023. Tomara que essa dupla aí se entenda. A gente sabe que o histórico deles não é bom, não existia uma parceria entre esses dois caras, pelo contrário, era treta, e tomara que a Alpine melhore ainda esse carro aí pro ano que vem, principalmente no quesito confiabilidade. A Mercedes, galera, já comentei um pouco lá no início do vídeo, a questão da surpresa com aquele carro apresentado nos testes do Bahrein, o carro praticamente sem side pods. É um conceito muito interessante, eu acredito que se ele for aprimorado, pode vir a ser um bom carro, mas foi uma aposta da Mercedes agora para 2022 que não deu certo. George Russell matou a pau no decorrer do campeonato. O Russell foi o piloto mais constante da temporada, sempre andou tudo que o carro podia dar para ele, às vezes até um pouco mais. Buscou a única vitória da Mercedes no ano, no Grande Prêmio do Brasil, em uma corrida espetacular do Russell, desde a corrida sprint no sábado até o final da corrida no domingo. Foi um dos grandes destaques da temporada, o George Russell. Eu já esperava que seria, tá, galera? Mas não tanto assim. Eu imaginava o Russell andando próximo do Hamilton e não à frente do Hamilton. O Hamilton acabou ficando preso naquele mau desempenho que ele teve lá no início do ano. A segunda metade de temporada do Hamilton não é ruim, é uma temporada boa. Só que aquele início de temporada colocou o Hamilton muito para baixo na classificação. Ele conseguiu se recuperar no decorrer do ano, mas acabou ficando apenas na sexta posição no Mundial de Pilotos, que é a última posição dos primeiros colocados. Na minha opinião, ficou pouco pro Hamilton, apesar de não ter sido um campeonato desastroso. Considerando que ele já se encontrou com esse novo regulamento agora no final da temporada, fica a expectativa aí pro Hamilton 2023. Tomara que ele consiga entrar na pista agora em 2023 já no mesmo ritmo que ele terminou essa temporada. E que a Mercedes coloque um carro melhor também, para voltar a brigar por vitórias constantemente. A Ferrari, galera, começou o ano bem demais. Eu lembro que nas primeiras etapas, quando eu fazia os vídeos aí de pré-corrida, pedi pra galera começar a torcer pra Ferrari ter alguns problemas ou pra Red Bull andar mais, porque senão não ia ter campeonato. O Leclerc ia disparar na frente e ia vencer. E olha, foi impressionante a desandada que a Ferrari deu ali no decorrer do ano. Não só a equipe, os pilotos também. Foi geral, galera. A desorganização da Ferrari foi aumentando com o passar das provas. Os problemas começaram a ser mais constantes e cada vez mais bizarros, a ponto de o carro parar no pit stop para fazer a troca de pneus e só ter 3 pneus ali para colocar em cima do carro. Olha o absurdo. Leclerc errando pra caramba. Sainz, então, nem se fala. Olha a quantidade de erros que o Sainz teve no decorrer do ano. Foi uma pena, porque nós tínhamos tudo para ter um campeonato muito competitivo na briga pelo título mundial. E a Ferrari nos tirou essa possibilidade. Mattia Binotto fora da equipe agora,
Vamos ver o que vai rolar aí para 2023. Tomara que consigam se organizar, que consigam gerenciar melhor a equipe e os pilotos. O carro aparentemente já está bem desenvolvido, é só questão de ajustes, e que 2023 seja um ano muito melhor para a Ferrari. Red Bull, galera, começaram o ano preocupando. Eu sinceramente acreditava que a Red Bull ia levar mais tempo para conseguir melhorar o carro, principalmente no quesito confiabilidade, mas eles foram muito rápidos, resolveram o problema rápido. O carro da Red Bull foi o melhor carro do ano, carro que menos sofreu com porpoising. Na questão aerodinâmica é quase perfeito, o seu Adrian Newey não dá ponto sem nó, e o Max Verstappen, galera, tá pilotando muito perto da perfeição, não tem mais cometido aqueles erros que ele cometia 2, 3 anos atrás, aqueles erros frequentes que o Verstappen cometia, que acabavam tirando ele da prova ou jogando ele lá pra trás. Amadureceu demais do ano passado pra cá, buscou o bicampeonato, merecido, conquistou com uma baita antecedência, faltando ainda 5 etapas pro término da temporada, um ano espetacular pra Red Bull e pro Verstappen. Sérgio Pérez ficou devendo um pouco. Na minha opinião, o Pérez, com o carro que ele tinha em mãos, com a Ferrari se atrapalhando toda, com a Mercedes andando mais para trás, devia ter ficado com o vice-campeonato. E perdeu o vice-campeonato para o Charles Leclerc, que fez um campeonato bem inconsistente. Então o Pérez, na minha opinião, ficou devendo. Tomara que o mexicano melhore aí para 2023. A temporada em si, galera, na minha opinião, foi uma temporada muito boa. A briga pelo título mundial acabou não sendo acirrada, como nós gostaríamos que fosse, principalmente depois do que a gente viu em 2021. Mas as corridas no geral, galera, foram muito boas. Eu sempre ficava muito ansioso para chegar ao final de semana de corrida, porque eu sabia que ia ser espetáculo. Se nós formos levantar algumas corridas ruins que dá para citar esse ano, eu colocaria ali Azerbaijão, Singapura e México. Essas 3 corridas aí foram ruinzinhas. Mas aí se nós pegarmos aquelas que foram sensacionais, que foram acima da média, pô, nós tivemos Arábia Saudita, Grã-Bretanha, Áustria, Bélgica, Brasil, pô, foram corridas sensacionais. E as demais, tirando essas 3 ruins e essas 5 aí que ficaram bem acima da média, as demais foram bacanas. Foram corridas boas de se assistir, corridas boas de se acompanhar. E essas corridas foram boas muito porque esse conceito aí do novo regulamento, esse novo carro aí com o efeito solo, funciona. Os carros conseguem andar mais próximos na pista, eles conseguem chegar mais próximos uns dos outros aí nas entradas de reta para brigar por posição. Eu diria que em boa parte das corridas desse ano o DRS mais atrapalhou as disputas do que ajudou, pois acabava facilitando demais para quem vinha atrás, e o piloto da frente ficava vendido, não tinha como ele brigar. É um regulamento que pode ser melhorado, ele pode ser aprimorado e pode ficar muito melhor do que foi esse ano, com certeza. Mas para ser o primeiro ano do regulamento aplicado, eu achei muito bom. Tomara que se melhore aí pro ano que vem e pros próximos anos, principalmente essa questão do DRS. Eu já pensaria em o quanto antes eliminar o DRS dos carros. Ponto negativo da temporada, pessoal, pelo menos que eu levantei por aqui, foi a questão dos pneus de chuva, né, galera? A Fórmula 1 não consegue mais correr na chuva. Se chover um pouco mais forte, não tem pneu para colocar em cima dos carros. O pneu para chuva pesada não funciona. Isso precisa se melhorar urgente. A Pirelli precisa agir urgente aí para melhorar esses pneus. A gente não pode ficar sem corrida porque tá chovendo. A chuva sempre fez parte das corridas de Fórmula 1. A gente não pode tirar isso da temporada, porque a chuva sempre dá um gostinho a mais aí na questão espetáculo. Sempre traz um imprevisto, sempre traz alguma surpresa. Então fica o ponto negativo aí essa questão dos pneus azuis. Vamos, Pirelli, vamos se mexer. E considerando os desempenhos de todos os pilotos aí no decorrer da temporada 2022, como é que ficou a banda do Rock and Race aqui da temporada? Galera, a banda principal eu me dei ao luxo de definir, porque tiveram 3 caras que na minha opinião se destacaram muito em relação aos demais, e esses 3 caras vão ser os principais da banda. George Russell na bateria, o cara que mais vezes foi baterista aqui no decorrer do ano, e por algumas vezes até foi o homem banda. Lando Norris no contrabaixo, outro cara também que fez muito mais do que poderia ter feito no decorrer do ano, e Max Verstappen é o nosso guitarra e vocal, o cara que tá muito perto da perfeição aí dentro da Fórmula 1. As demais funções da banda, galera, vocês vão me ajudar a definir. Fiquem de olho aí que vão entrar enquetes aqui na comunidade do canal, agora nos próximos dias, para nós definirmos aí os demais componentes da nossa banda do Rock and Race aqui de 2022. Quem vai fazer guitarra base, violão, teclado, quem vai fazer os backing vocals e quem vai carregar a aparelhagem. E por que o Daniel Ricciardo?
E por hora é isso aí, galera. Encerramos aqui hoje a nossa temporada de Fórmula 1 2022 do Rock and Race. A partir de agora nós já vamos mirando 2023. Fiquem ligados aí que no decorrer das próximas semanas nós já vamos trazer conteúdos aqui voltados para a temporada seguinte. Já falando aí sobre as mudanças do regulamento, os novos pilotos aí que vão integrar a categoria, as grandes mudanças aí nas direções das equipes, a apresentação dos novos carros. Tem muita coisa aí pra gente falar até começar os testes de pré-temporada de 2023. Então fiquem ligados que vem muita coisa por aí. Valeu por ter assistido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like aí pra nós e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo. Até mais. Tudo tem um preço. Eu aprendo com você. Eu te quero o dia inteiro. Nossas roupas pelo chão.